No abrasador deserto do Egito, a 100 quilômetros de Alexandria, uma linha de areia e rochas, se tornou o último bastião da esperança aliada em 1942. O avanço implacável do Afrika Korps de Erwin Rommel ameaçava tomar o canal de Suez, isolar os aliados no Oriente Médio e potencialmente mudar o curso da Segunda Guerra Mundial. A cada quilômetro que as forças do eixo avançavam, a pressão sobre o Império Britânico e seus aliados aumentava exponencialmente. Naquele ano, a Alemanha nazista parecia invencível, dominando a Europa e avançando profundamente na União Soviética. A campanha no norte da África, embora secundária, era vital para o controle das rotas marítimas e dos recursos petrolíferos. Se Rommel vencesse, o Mediterrâneo se tornaria um lago do eixo, e a Índia estaria sob ameaça direta, um desastre estratégico de proporções globais. Este documentário irá explorar a Batalha de El Alamein, um confronto brutal no deserto que não só deteve a lenda do Zorro do deserto, mas também marcou a primeira vitória terrestre decisiva dos aliados contra as forças alemãs. Descobriremos como a estratégia, a resistência e o sacrifício de milhares de homens transformaram um ponto obscuro no deserto em um marco de virada na guerra. Desde o início da campanha do norte da África em 1940, as forças britânicas e da Commonwealth travaram uma guerra de idas e vindas contra italianos e, mais tarde, alemães. O general Erwin Rommel, com seu Afrika Korps, havia se tornado uma figura quase mítica, orquestrando vitórias audaciosas e empurrando os aliados para trás repetidamente. Suas táticas inovadoras e a velocidade de suas unidades blindadas lhe renderam o apelido de Zorro do Deserto. Em meados de 1942, após a derrota britânica em Gazala, Rommel avançou em direção ao Egito, parecendo imparável. As tropas aliadas estavam exaustas e desmoralizadas. O primeiro-ministro britânico, Winston Churchill, estava profundamente preocupado com a perda do Canal de Suez, uma artéria vital para o abastecimento do Império. Ele exigiu uma mudança urgente na liderança e na estratégia no fronte africano. Foi nesse cenário de crise que o general Bernard Montgomery assumiu o comando do 8º Exército Britânico em agosto de 1942. Montgomery era conhecido por sua meticulosidade no planejamento e por sua determinação implacável. Ele imediatamente começou a reconstruir a moral das tropas e a preparar uma defesa robusta na linha de El Alamein, a última posição defensável antes de Alexandria e do Canal de Suez. A linha de El Alamein era estreita, com o mar Mediterrâneo ao norte, e a intransponível depressão de Catara ao sul, impedindo qualquer flanqueamento. Isso significava que Rommel não poderia usar suas táticas habituais de movimento e cerco. A batalha seria um confronto frontal, de atrito, testando a força bruta e a resistência de ambos os lados em uma das paisagens mais inóspitas do planeta. A segunda batalha de El Alamein começou na noite de 23 de outubro de 1942, com um bombardeio de artilharia massivo e coordenado dos aliados. Mais de 1.000 canhões dispararam por 5 horas, consumindo cerca de 650.000 granadas em uma das maiores barragens de artilharia da guerra. O objetivo era claro: abrir caminho para a infantaria e os tanques aliados. A estratégia de Montgomery, codinome Operação Lightfoot, envolvia a criação de 2 passagens através dos densos campos minados do eixo, através das quais os tanques britânicos pudessem avançar. As tropas da Commonwealth, incluindo australianos, neozelandeses, sul-africanos e indianos, lideraram um ataque de infantaria, enfrentando minas, arame farpado e fogo inimigo sob a luz da lua.
O avanço era lento e custoso. Os defensores do eixo, sob o comando do general Georg Stumm. Rommel estava na Alemanha em licença médica, mas retornou apressadamente após o início do ataque. Estavam bem entrincheirados. Eles possuíam cerca de 280.000 minas, criando barreiras formidáveis. Os combates nos dias seguintes foram ferozes, com a infantaria aliada limpando as rotas para os blindados, enquanto a força aérea do deserto dominava os céus. A superioridade numérica aliada era significativa. O 8º Exército contava com cerca de 220.000 homens e mais de 1.200 tanques. Em contraste, as forças do eixo tinham aproximadamente 115.000 homens e 540 tanques. Apesar da disparidade, a defesa alemã e italiana era tenaz, infligindo pesadas baixas e atrasando o avanço aliado. Rommel retornou ao campo de batalha em 25 de outubro, reassumindo o comando de suas tropas exaustas. Ele imediatamente lançou contra-ataques blindados, tentando repelir os aliados. Contudo, a escassez de combustível para seus tanques Panzer e a supremacia aérea aliada dificultavam qualquer manobra ofensiva sustentável. A batalha se transformou em uma luta de atrito brutal, com ambos os lados sofrendo perdas significativas. Os combates concentraram-se em pontos-chave como a elevação de Kidney Ridge e a área de Tel el-Weyza. Tanques se enfrentavam em duelos mortais enquanto a infantaria lutava casa a casa, ou melhor, bunker a bunker. Sob o sol escaldante do deserto, a poeira e o calor eram tão inimigos quanto as balas e os estilhaços. A cada metro conquistado, um preço alto era pago em vidas. Um momento crucial veio com a Operação Supercharge, lançada por Montgomery, em 2 de novembro. Este foi o golpe final, concentrando o poder de fogo aliado para uma ruptura decisiva. A 9ª Divisão Australiana, que havia suportado grande parte do peso dos combates, foi realocada para o norte, enganando Rommel sobre o local do principal ataque. Montgomery, então, direcionou o ataque principal para uma área defendida por tropas italianas e alemãs, menos fortificada do que o esperado. O ataque foi implacável. As unidades blindadas aliadas finalmente começaram a penetrar as linhas do eixo, apesar da resistência desesperada. Rommel, vendo suas reservas de combustível e munição se esgotarem e suas tropas serem esmagadas pela superioridade aliada, percebeu que a batalha estava perdida. Ele solicitou permissão para recuar. Na noite de 3 para 4 de novembro de 1942, a situação para o eixo tornou-se insustentável. As tropas aliadas haviam conseguido uma penetração profunda nas linhas alemãs e italianas, ameaçando cercar as unidades remanescentes. A Operação Supercharge havia cumprido seu objetivo, quebrando a espinha dorsal da defesa do eixo. Rommel, ciente de que a destruição completa de suas forças era iminente, tomou uma decisão audaciosa e unilateral. Ordenou a retirada geral. Esta ordem desafiou diretamente as instruções de Adolf Hitler, que havia emitido uma diretriz para que as tropas do eixo lutassem até o último homem. Rommel priorizou a sobrevivência de seus soldados e a preservação do que restava de seu Afrika Korps. A decisão de Rommel de desobedecer a Hitler foi um ato de pragmatismo militar em face de uma derrota inevitável. Suas tropas, famintas, sedentas e com pouca munição, não tinham mais como resistir ao avanço aliado. A retirada, embora caótica em alguns pontos, salvou dezenas de milhares de vidas e permitiu que o Afrika Korps continuasse a lutar em outras batalhas. As consequências imediatas foram o colapso da linha de El Alamein e o início de uma longa perseguição aliada
através do deserto. A vitória aliada em El Alamein estava agora garantida, e as ambições do eixo no norte da África foram fatalmente comprometidas. A segunda batalha de El Alamein resultou em uma vitória decisiva para os aliados. O 8º Exército sofreu aproximadamente 13.500 baixas, incluindo mortos, feridos e desaparecidos. As forças do eixo, por sua vez, sofreram um golpe devastador, com cerca de 59.000 baixas, das quais mais de 30.000 foram prisioneiros. O Afrika Korps perdeu a maior parte de seus tanques, com apenas 32 blindados ainda operacionais, e quase todo o seu equipamento pesado e artilharia. Esta batalha marcou um ponto de virada fundamental na Segunda Guerra Mundial. Ela não apenas salvou o Egito e o estratégico Canal de Suez da captura pelo eixo, mas também foi a primeira grande vitória terrestre dos aliados contra a Alemanha nazista. Winston Churchill declarou: "Antes de Alamein, nunca tivemos uma vitória. Depois de Alamein, nunca tivemos uma derrota." A moral aliada disparou e o mito da invencibilidade de Rommel foi quebrado. El Alamein abriu caminho para a Operação Tocha, o desembarque anglo-americano no Marrocos e na Argélia, em novembro de 1942, que eventualmente cercaria as forças do eixo no norte da África. A campanha africana culminaria na rendição total do eixo em maio de 1943, liberando os recursos aliados para a invasão da Europa. Lembramos El Alamein hoje como um testemunho da tenacidade humana, da importância da estratégia militar e do sacrifício daqueles que lutaram para deter a maré do expansionismo do eixo em um dos cenários mais inóspitos da guerra.